2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 a 5, como gerar um discípulo maduro. Você já ouviu muita coisa boa aqui, você já ouviu tanta palavra de fé, e eu sei que a sua vida não vai ser mais a mesma, eu sei que realmente você vai sair desse congresso diferente, eu tenho convicção, porque quando a glória de Deus se manifesta, a glória não se manifesta apenas para que nós sejamos impactados, ela se manifesta para que sejamos transformados. A Bíblia diz que somos transformados de glória em glória, na mesma imagem do Senhor. Eu sei que você tem sentido a presença e o poder do Espírito Santo para transformar a sua vida. Eu queria falar um pouco hoje sobre como gerar um discípulo maduro. Todos nós queremos ter discípulos maduros. Todos nós queremos que os discípulos vençam as lutas. E eu gostaria de dar base a esse texto. Porque, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. Todos acharam? Porque andando na carne, não militamos segundo a carne. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, eis a Tua palavra, fala conosco por amor da Tua misericórdia, que sejamos por ela edificados para a Tua glória e louvor, em nome de Jesus, amém. Talvez você já me ouviu falar sobre isso, essa mensagem também eu tenho colocado no YouTube. A Igreja Batista da Paz, eu ministrei essa palavra lá por 5 semanas, então talvez muitos irmãos tenham recebido tanto, mas este assunto é um assunto que tem enchido o meu coração, Deus tem falado tão profundamente ao meu coração, porque nós percebemos que mais importante do que formar um discípulo no sentido de dar a ele uma função, uma tarefa, ou mesmo um título, nós precisamos formar a consciência do discípulo. Nós precisamos trabalhar para que a mente do discípulo mude. Nós pensamos em discípulos, como diz o pastor Cirilo, das multidões. E quando nós pensamos nas multidões, nós pensamos naquele peixe que já foi pescado. Pensamos em gente salva, gente que está indo para o céu, gente que vai morar com Deus. Mas que muitas vezes tem a vida patinando, parece que eles não estão saindo do lugar, e às vezes eles estão feridos, machucados, e você começa a trabalhar com a sua liderança e pensa, agora vai, e de repente você vê aquele irmão que estava voando, dizendo para você, pastor, eu estou tão cansado, vontade de desistir, ou entrando numa crise familiar, e você pensa, meu Deus, por que essas coisas estão acontecendo assim? E nós reconhecemos que existe uma grande guerra acontecendo na mente das pessoas. O campo de batalha é a nossa mente. A Bíblia diz que nós somos pessoas, estamos andando aqui na vida normal, mas que as nossas armas, elas não são carnais. Elas são armas poderosas para destruir fortalezas, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, se nós estamos destruindo fortalezas com armas espirituais, levando cativo pensamentos, as fortalezas acontecem na nossa mente. Muitas vezes o inimigo quer nos paralisar com pensamentos errados. Muitas vezes o inimigo quer neutralizar o nosso crescimento com pensamentos errados. Quando Deus criou o homem, um homem perfeito, santo e puro, e ele estava lá e o diabo queria destruí-lo, o diabo como um ser espiritual, não atacou o espírito do homem, ele atacou a mente do homem. Ele colocou uma dúvida na mente do homem. Então ele não atacou o espírito, ele atacou a mente. Porque na nossa mente, ela está conectada às nossas emoções e ela está conectada ao nosso homem espiritual. Inclusive, todas as vezes que você passa por uma luta, o diabo, em última análise, está querendo atacar a sua fé. Porque a fé também passa pela mente, a compreensão da palavra e o crer na palavra. Então, o diabo, ele quer muito atacar a nossa mente, mas você vai vencer quando você entender isso. Nós não buscamos tão importante que
tenhamos discípulos, mas que tenhamos causado nele, ou criado nele, uma profunda consciência do que é ser discípulo. Um cristão, um crente normal, ele chega na igreja e procura: o que eu faço para Deus? Eu quero servir a Deus. O que eu faço para Deus? Um discípulo chega na igreja, mas o que ele está mais interessado é fazer com que Deus seja Deus em tudo que ele faz. A mentalidade do cristão é o que eu faço para Deus. A mentalidade do discípulo é o que eu sou em Deus. Porque se o que eu sou em Deus está resolvido, então tudo que eu faço é para Deus. É para Deus. O discípulo deve ter compreensão e revelação do que é ser discípulo. Eu estava lá na igreja e de repente chegou um casal e eles foram recebidos, casal tão querido, eles têm frequentado lá. Mas eles vieram de 3 anos de afastamento. Estavam longe da igreja há 3 anos. Tão feridos. Esse era um jovem casado, de 30 e poucos anos. Tinha tentado todas as coisas na vida. A vida parece que não estava dando certo para ele. Ele foi para o exterior. E lá no exterior ele voltou coletando tanto insucesso. Chegou no Brasil, debaixo de vergonha. E ele estava tão constrangido com tudo aquilo. E aqui no Brasil ele se casou. E agora eles estavam passando uma luta tão grande. Ele já tinha uma formação no exterior, ele fez um curso no exterior. Agora fez um curso aqui no Brasil, mas também não estava conseguindo emprego. A esposa trabalhando e ganhando menos do que o necessário. As lutas se amontoando. E depois do culto, ele chegou um pouco mais cedo, eu o conheci. Depois do culto eu falei com ele: eu queria te dar uma atenção, vamos conversar um pouco. Eu fui com ele até o gabinete pastoral, e ele chegou assim um pouco tímido, e então ele começou a devagar abrindo o coração, e ele foi abrindo o coração e falou: eu estou afastado da igreja há mais de 3 anos, e ele disse: eu já contei essa história para vários pastores, eu já contei essa história para 3 pastores ultimamente, de uma boa igreja, e ele disse para mim, e para te ser sincero, pastor, agora ele já estava bem solto, ele diz: eu não acredito mais em nada, eu não acredito em Deus, eu não acredito na igreja, eu não acredito nos pastores. Vou te ser bem sincero, pastor, eu não acredito nem em você, eu não acredito nem em você. Para mim, pastor, é tudo comércio. E ele abriu o coração. Eu disse para ele: como eu fico honrado que você abra o coração comigo. Como eu fico feliz de você ser tão transparente. Eu sei que também você está tão desesperado, você não veio aqui atrás de um tapinha nas costas. Você quer ouvir uma palavra de Deus. E eu sei que você vai me ouvir com alegria. Eu vou te falar uma palavra que você talvez não tenha ouvido desses pastores. Se é tudo comércio, eu disse para ele, por que eu continuo investindo em você, já que você me disse que está quebrado? Por que eu estou aqui te ouvindo, se eu já sei que você não tem nada a oferecer e também nem disposição, seu coração está tão doído? Ele ficou me olhando. Eu comecei a falar para ele: muitas vezes nós estamos sendo guiados por um pensamento errado. E um pensamento errado nos leva para um lugar errado. O fato de você estar convicto não te torna correto. Muitas pessoas cheias de convicção estão indo para o lugar errado. Eu disse para ele: tem pessoas tão convictas, que elas são capazes de se explodir em nome de uma ideologia, de uma convicção. Só existe uma pessoa mais convicta do que o homem-bomba. É o professor de homem-bomba, que ele fala: olha, é só uma aula e presta atenção que eu não vou repetir. Bum. Mais convicto do que o homem-bomba é só o professor do homem-bomba. E assim mesmo eles são totalmente errados. Totalmente errados. Saulo estava totalmente equivocado, mas cheio de convicção. Você pode estar sinceramente enganado. Eu disse para ele: eu tenho quase certeza que ninguém te ganha na discussão. Você parece inteligente, cheio de argumentos,
Mas argumentos não são verdades. Argumento é uma figura de linguagem com o objetivo de convencer. Se presta quem melhor pagar. Um advogado pergunta a você, me dê aqui o que você quer, e pergunta se quer argumentação contra ou a favor. Argumento não é verdade. E eu sei que você chega em casa, e quando você se deita e olha para o teto, você pensa assim, 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 assim. Comecei a descrever a vida dele. Eu falei para ele, a vida é assim, nós ficamos procurando o culpado. Procuramos para todo lado, mas Deus não está querendo apontar o culpado, Ele quer um responsável. Porque a palavra do Senhor diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Nós não podemos transformar o mundo, mas podemos transformar nós mesmos. O responsável está no espelho. Quando você encontrar o responsável, a sua vida está de novo na sua mão. Porque enquanto o responsável for a situação, a crise, enquanto o responsável for a sua esposa ou seus filhos, você não tem solução. Eles podem resolver. O dia que o responsável for você, você vai poder resolver. Eu falei para ele, quanto tempo leva para a sua vida mudar? Quanto tempo precisa para a sua vida ser transformada? Eu disse para ele, muda agora. Muda hoje. Pastor, o senhor ficou doido? Eu estou cheio de problemas. Eu estou desempregado. A luta está lá em casa. Pastor, meu casamento está sofrendo. E o senhor diz que muda hoje. Essa não é a sua vida. São as circunstâncias que a cercam. Não confunda a sua vida com o dia mau. Não confunda a sua vida com a sua dor. Não confunda a sua vida com o seu problema. Porque os dias maus vão passar. E você vai vencer para a glória do nome do Senhor. A vida muda quando você decide mudar. Louvado seja o nome do Senhor. A vida muda na velocidade do pensamento. A vida muda quando a nossa mente muda. Um pensamento mudado transforma a realidade ao nosso redor. E toda noite, o choro pode durar uma noite, mas toda noite vai ceder a um amanhecer. Quanto tempo leva para você formar um discípulo? É o tempo que você gasta para fazer com que a mente dele seja levado mais próximo da mente de Cristo. Cada dia ele vai crescer para algo maior. Para algo maior. E o tempo por si só não vai fazer, mas Deus pode fazer e Ele vai usar o discipulador. A vida de Jó mudou no instante em que ele orava pelos seus amigos. As circunstâncias permaneciam a mesma, as situações permaneciam as mesmas, mas a vida estava mudada. Você pode sair daqui com uma vida nova. Você pode levar para casa uma vida nova. As circunstâncias vão ter que ceder à nova vida que você pode receber neste lugar. Quando a mentalidade for essa, eu estou em Cristo, eu sei a minha identidade, eu sei quem eu sou, eu presto contas a um discipulador, eu quero viver uma vida santa e séria com Deus. Pensamentos novos, vida nova. E eu comecei a dizer para ele uma lista de consequências dos pensamentos errados. Um pensamento errado é pior do que o diabo. Me perdoe, eu falei uma palavra muito forte, talvez você vai falar comigo que você está enganado, pastor. Um pensamento errado pode ser pior que o próprio Satanás. Sabe por quê? Porque o diabo não pode te levar para o inferno, mas um pensamento errado pode. O diabo já foi vencido e não pode destruir a sua família, mas um pensamento errado pode. Um pensamento errado separa a mãe da filha. Um pensamento errado põe fim a um bom casamento. Um pensamento errado ela estabelece uma barreira intransponível entre o pai e o filho. Um pensamento errado mantém a pessoa no lugar errado. Um pensamento errado não é vencido pelo tempo. Pode estar conosco no dia que, perto do dia que nós nascemos e permanecer conosco, próximo do dia que nós morremos. O tempo não resolve. Pensamentos errados precisam ser confrontados. Um pensamento errado tira um bom crente de uma boa igreja. Pensamento errado separa os bons irmãos. Pensamento errado põe fim aos relacionamentos. Pensamento errado mantém a derrota na vida financeira. Um pensamento errado pode levar pessoas boas para lugares ruins. Pode manter pessoas maravilhosas em lugares errados. Um pensamento errado
pode manter uma pessoa longe do Senhor, longe do seu plano e da sua vontade. Alguém pensa, Deus não existe, e este pensamento pode trazer muito problema e muita dificuldade. Pensamentos errados podem habitar mentes brilhantes. Pensamentos errados não fogem das mentes dos crentes. Pensamentos errados podem estar na casa do pastor. Sai fora em nome de Jesus, na minha não, nem na sua. Pensamentos errados podem estar conosco durante muito tempo. Olha, pensamentos errados podem ser herança familiar, pode passar de pai para filho. Um pensamento errado pode persistir e prevalecer em nossa vida mais vigorosamente e com mais poder que a própria fé. Pastor, o senhor está falando só negativo hoje. Quanta gente chega perto de você para te falar isso? Pastor, a minha vida não muda. Quantas vezes você não sabe o que dizer quando você está trabalhando com os discípulos? Pensamentos errados fazem oposição ao pensamento de Deus. Olha, queridos, então eu queria dizer para vocês algumas verdades sobre os pensamentos errados. Deus criou o homem perfeito. Preste atenção que nós vamos chegar nos pensamentos corretos, tá? Não fica triste não. Deus criou o homem perfeito lá no Éden, e não havia nenhuma forma de atacá-lo, nenhuma influência interna. Todo ataque contra o homem tinha que ser externo. Nunca tivera uma possessão. O diabo nunca atuou dentro do homem. E agora, de repente, uma voz se oferece e diz, olha, não é assim como Deus diz. Capítulo 3 de Gênesis inaugura um tanto de coisa. Inaugura a inimizade, inaugura a pergunta, inaugura o questionamento, inaugura a dúvida. E quando termina esse capítulo, o fim não é muito bom. Sabe, queridos, pela primeira vez, o ataque do inimigo é interno. Agora ele começou a possuir um espaço na mente de Eva. Um pensamento errado. Ele falou do Deus eterno. Ele falou da liderança dele. Ele falou do Santíssimo Senhor. E aquele pensamento habitou a mente de Eva. E ele começou a crescer dentro da mente dela. E sabe o que aconteceu? Ela começou a ser atraída pelo fruto do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva não eram crianças ingênuas, eles não eram pessoas que não sabiam discernir o certo do errado, eles sabiam que obedecer era o certo, eles sabiam que desobedecer era o errado, mas agora havia uma contaminação interna, e aquele pensamento dominou a mente de Eva, e ela veio a cair, e foi terrível a queda. Eu não sei se você sabe disso, mas toda serpente engole a presa, a começar pela cabeça. Uma jiboia, uma cascavel, uma jararaca, sempre vai engolir a presa, a começar pela cabeça. Satanás sempre vai atacar a nossa mente. Porque se ele conseguir plantar um pensamento contaminado, ele pode contaminar uma família inteira. Ele adoece uma família inteira. Se Satanás usa como estratégia de enganar as pessoas e se transfigura em anjo de luz, é muito natural que os seus pensamentos se transfigurem em pensamentos aparentemente espirituais. Quando Saul falou para Samuel, Deus mandou matar as ovelhas e eu vou matar em sacrifício, ele parecia mais espiritual do que o próprio Samuel, mais espiritual que o próprio líder. Todo pensamento não vencido se torna uma fortaleza. O povo chegou para atravessar o Jordão, e quando eles estavam para atravessar o Jordão, os espias entraram e disseram, não tem jeito, as cidades são muito difíceis de conquistar, lá tem gigantes. E aí então, eles se negaram a entrar. E Deus disse, vocês vão ficar no deserto 40 anos. Quando eles voltaram, meu querido discípulo, o pastor Sandro, que me falou isso, quando eles voltaram, eles já encontraram as cidades muradas. Quando um pensamento não sofre resistência, ele permanece na nossa mente até se tornar uma fortaleza. Aquelas cidades ficaram fortificadas e a conquista foi muito mais difícil. O inimigo quer trabalhar contra a nossa mente. Agora, como nós vamos gerar um discípulo maduro? Nós precisamos formar essa consciência de discípulo, ensinando a guardar
todas as coisas. Ensinando a guardar. Sabe, amados, é interessante que a Bíblia diz assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruindo conselhos e levando cativo todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Bom, se eu levo cativo o pensamento à obediência de Cristo, aqui está o segredo da vitória. Aqui está o segredo da vitória. O pensamento não sou eu. Presta atenção no que eu vou te falar. De vez em quando nós tratamos a nossa mente como se ela fosse passiva. E os pensamentos passam na nossa mente e nós permitimos. E de vez em quando passam pensamentos depressivos, pensamentos angustiantes. E a gente pensa: meu Deus, a minha vida é tão infeliz. Nós não temos forças para vencer esses pensamentos. Mas quando você tem um discipulador, ele vai te ensinar princípios da palavra, para você declarar contra todos esses pensamentos: eu tenho a mente de Cristo, e esses pensamentos não podem trafegar a minha mente. Eu vou viver em vitória para a glória do nome do Senhor. Você sabe, queridos, que quando o diabo tentou Adão, tentou a Eva, ele disse assim: olha, do dia que vocês comerem desses frutos, vocês vão ter o conhecimento do bem e do mal. É interessante que o diabo estava antecipando uma coisa que Deus já estava fazendo. Deus tinha dito para eles assim: olha, eu vou vir todos os dias na viração do dia, e eu vou ensinar a vocês na viração do dia. Então todos os dias Deus estava transferindo conhecimento para eles. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Agora imagine, embora os pensamentos sejam de Deus, e embora eles sejam mais altos, não significa que eles sejam incomunicáveis. Então quando você recebe os pensamentos de Deus, você vai recebendo um conhecimento que está em Deus. Há um conhecimento em Deus que vai sendo transferido para você. Agora Jesus mandou fazer discípulos, ensinando-os a obedecer todas as coisas que Ele ordenou. Sabe o que Jesus falou? Para voltar a fazer outra vez o que Deus fazia no Éden. Ele estava ensinando o homem, ensinando o homem. O discipulado é quando você ensina a palavra e ensina a buscar na palavra. E a palavra confronta todo pensamento contrário. De vez em quando chega na igreja algumas pessoas e elas têm problemas sérios. Nós estamos com alguns jovens lá com problema na identidade sexual. E quando você vai trabalhar esses jovens, eles estão muito vencidos pelo inimigo. Porque toda vez que passa um mau pensamento na mente deles, eles dizem: está vendo, eu não consigo vencer. Toda vez que passa um pensamento ruim na mente deles, eles dizem: meu Deus, é isso que eu sou mesmo. Mas é interessante que quando você ensina para eles que não são os pensamentos que governam a nossa mente, mas é a nossa mente que governa os pensamentos, eles começam a tirar isso da cabeça. E agora eles começam a entender que eles têm toda a autoridade. Obrigado. Eles têm toda a autoridade. Está vendo? Melhorou tanto a minha voz. Eles têm toda a autoridade para vencer estes pensamentos. E o primeiro confronto é dizer: eu não sou este pensamento. Eu tomo este pensamento solto e levo cativo a obediência de Cristo. A minha mente não é passarela do inimigo. Estes pensamentos não vão permanecer passando. E quando eles começam a confrontar os pensamentos, ele começa a viver uma vida de completa vitória. Completa vitória. Há uma vida de vitória para nós. Há uma vida para nós no sobrenatural, quando nós entendemos o princípio de passar a nossa mente a limpo e deixar Deus nos usar, deixar Deus agir na nossa mente. Todo discípulo deve aprender a fazer uma higiene mental. Nós lavamos o nosso corpo, nós tomamos banho, nós higienizamos nossa boca, mas muitas vezes nós não passamos a limpo os nossos pensamentos. Nós não passamos a limpo aquilo que está na nossa mente. E aí então nós começamos
a viver longe do propósito de Deus. Quando o homem foi tentado, ele não queria tomar o lugar de Deus. O próprio diabo não queria simplesmente tirar Deus do lugar dele. Ele queria um lugar para ele onde ele fosse independente. Mas quando ele começa a se submeter à palavra, ele começa a viver em profunda dependência de Deus. Quanta crise nós passamos, porque ainda não entendemos que os pensamentos não são como nós somos. Bom, o nosso tempo é pouco, eu vou tentar dar uma ilustração que eu ouvi do Augusto Cury. Ele diz o seguinte, que a nossa mente, ela é como um computador. E no computador, nós somos senhores. Nós registramos o que nós queremos e deletamos o que nós queremos. Mas na nossa mente, nós somos servos. O registro é independente, ele é automático. E quando a nossa mente começa a registrar tudo o que acontece conosco, nós começamos a viver na nossa mente, mais ou menos igual um computador, dessa maneira. Imagine um computador onde você tem tudo que você quer naquele computador. Mas depois do computador, você tem a internet. E na internet tem muito mais coisa do que tem no seu computador. Essa é a nossa mente. Nós temos a parte consciente, obrigado. A parte consciente, ela é apenas 2 ou 3% da nossa mente. Aí tem o inconsciente. E de vez em quando, o nosso inconsciente começa a falar com o nosso consciente das nossas dores. E começa a nos fazer andar para trás. Quando nós não entendemos que nós temos que tomar autoridade sobre esses pensamentos, sabe o que nós fazemos? Nós simplesmente permitimos que eles continuem na nossa mente. E à medida que eles continuam, eles nos fazem andar para trás. Eles nos fazem andar para trás. Eles nos fazem voltar em lugares onde nós já tínhamos vencidos. Eles nos fazem voltar à depressão. Eles nos fazem voltar à angústia. Eles nos fazem voltar em lugar de derrotas. Mas quando nós compreendemos o que Deus está fazendo, nós não aceitamos isso na nossa vida. Então, quando você abre a internet, você abre o YouTube, ele também te oferece várias janelas, que é aquelas que você mais busca. Se o seu pensamento, se a sua mente busca recorrentemente pensamentos de dor e tristeza, vai abrir janelas de depressão para você. Se uma pessoa tem problema com pornografia, vai abrir janelas de pornografia. Mas se a sua mente está sendo alimentada na palavra, todas as vezes que você acessa a sua mente, mesmo no seu inconsciente, as janelas são janelas de vida, são janelas de pregação, são janelas de vitória. E você começa a viver não mais refém da sua mente, não mais refém dos seus pensamentos, mas você começa a governar. Quando Deus criou o homem, Ele fez o homem. Meu tempo já acabou, né? Não? Que bênção. Então, Deus fez o homem lá no céu, um ser espiritual. Ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E depois de fazer o homem, Ele disse, domine sobre os animais, governe sobre as aves, governe sobre a terra. E depois disso, Ele então formou o homem no pó da terra. Primeiro Deus criou o homem, depois Deus soprou o homem, formou o homem e soprou nele, o homem que já foi criado. Quando o homem foi criado, ele foi criado já com propósito. Deus criou o homem e criou para ele um propósito, criou para ele o governo. E agora, Ele diz assim, que nós temos que governar. E o primeiro lugar para nós governarmos é a nossa mente. O líder de verdade é o líder que lidera a si mesmo. Não viva a vida como um joguete das suas emoções. Não viva a vida como um brinquedo dos seus pensamentos. Não viva a vida sofrendo por pensamentos errados. Decida que você governa os seus pensamentos e a sua mente. Aceite que Deus vai formar discípulos à medida que esses discípulos decidirem andar em novidade de vida e com pensamentos novos. Olha o que a palavra diz.
A julgar pelo tempo, já devia ser mestre. Hebreus 5, 12 e 14. Contudo, ainda necessitai que vos ensine os primeiros rudimentos da palavra, e vos tornais tais que precisais de leite em vez de alimento sólido. Ora, quem se alimenta de leite não é capaz de compreender uma doutrina profunda, porque ainda é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que pela experiência já exercitou a sua mente na distinção do bem e do mal. O alimento sólido é para os adultos, para aquele que já se exercitou na distinção do bem e do mal. A Bíblia diz que o tempo não vai fazer na nossa vida o que Deus está fazendo. O tempo não vai fazer na nossa vida o que nós fazemos quando nós permitimos que a nossa mente seja completamente transformada por pensamentos corretos. Pensamentos corretos. Os pensamentos corretos é que fazem toda a diferença na nossa vida e na nossa história. Então leve o seu discípulo a aprender a palavra. Ensine para ele a higienizar a sua mente. Ensine para ele a escolher o que pensar, escolhendo antes de pensar. Nós escolhemos o que pensar antes de pensar, quando escolhemos com quem andamos. Nós escolhemos o que pensar antes de pensar, quando escolhemos em quem acreditamos. Nós escolhemos o que pensar antes de pensar, quando escolhemos do que nos alimentamos. Ensine o seu discípulo a realmente escolher o que pensar. Ensine a ele a avaliar o que está pensando. E ensine a ele a confrontar pensamentos. Os pensamentos, eles devem ser impugnados. Como um advogado fala no tribunal, você não tem autoridade. Meritíssimo, eu não concordo com a palavra. Da mesma maneira, nós podemos impugnar pensamentos errados. Pensamentos de tristeza, de depressão, de opressão, pensamentos de dúvida, de incredulidade, devem ser criticados, devem ser impugnados, e você deve substituí-los pelos pensamentos da palavra de Deus. E declarar firmemente quem você é em Cristo. E é isso que vai acontecer na sua vida. Um discípulo, ele vai sendo gerado de tal maneira que ele vai recebendo da vida de Deus. Então ele foi tirado lá do Éden, onde ele estava em comunhão com Deus. Mas pelo discipulado, ele vai recebendo outra vez a revelação da palavra. E ele vai crescendo. Ensine esse discípulo o caminho da palavra. E ensine esse discípulo o caminho do Senhor Jesus. Ensine-o a se alimentar da vida de Deus. Ensine-o a ter relacionamento com Jesus. E cada dia a sua mente será mais sã. A palavra do Senhor diz que eu e você temos a mente de Cristo. E a palavra do Senhor diz que nossos pensamentos não serão pensamentos soltos, mas que nós temos autoridade para governar a nossa mente. E quando nós dirigimos as nossas mentes, nós dirigimos as nossas emoções. E quando nós dirigimos as nossas mentes, nós dirigimos a nossa história. E quando nós dirigimos a nossa mente, nós dirigimos as nossas palavras. Porque os pensamentos são as palavras, as palavras são os pensamentos vestidos. E quando nós dirigimos a nossa mente, nós dirigimos o nosso futuro. Uma mente sã vai produzir um futuro que vale a pena. Uma mente transformada vai produzir um futuro que glorifica a Deus. E Deus vai fazer na sua vida o sobrenatural para a glória do nome dEle. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar. Irmãos, feche os seus olhos. Uma vida nova, uma vida nova, uma vida nova através de pensamentos novos. Feche seus olhos. Uma vida nova. Talvez você tenha vivido um casamento difícil por causa de um pensamento velho. Talvez você tenha vivido uma dificuldade na igreja porque você tem dificuldade de se relacionar e são os pensamentos que te mantêm assim. Pensamentos errados nos mantêm longe do lugar certo. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus,
Eu quero apresentar a tua igreja nas tuas mãos, Pai. Eu quero pedir ao Senhor em nome de Jesus, que pelo poder do Espírito Santo eles sejam transformados. Senhor, aqui dentro talvez tenha entrado pessoas que estão lutando contra a depressão. Tem gente aqui, Senhor, que de vez em quando acorda com um pensamento que não deseja. Tem pessoas lutando aqui, Senhor, porque ainda não encontraram a sua identidade, Pai. Elas têm medo de ser rejeitadas, elas já experimentaram a rejeição, Senhor. Todos os dias na mente delas são atacados por pensamentos de rejeição. Ninguém gosta de mim, ninguém se importa comigo. As fortalezas vão se levantando, Senhor. Pensamentos errados, Pai querido, que mantêm as pessoas num lugar de angústia, Pai. Mas, Senhor, no nome de Jesus, nós tomamos domínio pelo poder do Senhor, pelo poder da Tua palavra, Senhor, para declarar que não mais será assim, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nós declaramos que os casamentos serão, Senhor, tocados pelo poder do Senhor, porque o Senhor governa a nossa mente, Senhor. A Tua palavra diz que quando a nossa mente é renovada, nós experimentamos a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. A Tua palavra diz, Senhor, que a mente renovada, Senhor, ela acontece na vida daquele que teme ao Senhor e muda a história, Pai. Por isso hoje nós declaramos, Senhor, uma mente nova, Senhor, uma mente renovada da palavra, Senhor. Ó Deus de Israel, em nome de Jesus, que eles possam experimentar o toque do Senhor, Pai, e viver no Senhor o sobrenatural, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.